Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos trazer um tema super importante para você, investidor pessoa física. Como saber se uma empresa está muito endividada? Tema quente, hein? Vem comigo no Chama o Max em 5 minutos de hoje. Vamos lá, pessoal. 2023 está sendo um ano diferente. Está sendo o ano das recuperações judiciais. O que é uma recuperação judicial, Max? É quando uma empresa enfrenta problemas financeiros, muito endividada e não está conseguindo lidar com essas dívidas, não está conseguindo renegociar e aí pede ajuda a algumas instituições para poder se recuperar judicialmente, entrar num processo de venda de ativos, ou seja, entra vários advogados que vão ajudar essa empresa a passar por essa fase difícil. E muitas empresas estão nessa situação. Por quê? Por causa disso aqui, ó, com juros altos e crédito restrito, pedidos de recuperação judicial crescem em 2023. O que aconteceu? O juro, a taxa Selic saiu de 2% para 13,75%. Imagina uma empresa que tem custo médio de dívida CDI mais 5, por exemplo. Lembrando que CDI e taxa Selic são muito próximos. Tá? Com a taxa Selic a 2%, ela tinha um custo médio de dívida aí de 7%. Com a Selic a 13,75%, ela tem um custo acima de 18% ao ano. Ou seja, isso vai gerar mais despesa financeira, menos lucro. É essa situação que várias companhias estão enfrentando nesse momento. Não estão conseguindo lidar com um aumento muito significativo nas despesas financeiras porque a dívida está incontrolada. E aí a gente vê várias recuperações judiciais acontecendo esse ano. A maior delas, Americanas, lojas americanas, sim, 48 bilhões de dívida. Oi, quase 44 bilhões de dívida. Grupo Petrópolis, da cerveja Itaipava, mais de 4 bilhões de dívida, recorrendo à recuperação judicial para poder dar uma luz nessa situação. Então, só para vocês verem aqui, em 2023, 195 recuperações judiciais somente em janeiro e fevereiro, um número muito maior do que a gente estava vendo nos últimos anos, e também falências, né? Empresas que nem conseguem chegar na RJ, na recuperação judicial, que já entram em falência, também um número muito alto aqui em comparação a 2021, 2022, 158 empresas já pediram falência em janeiro e fevereiro desse ano. Então o que aconteceu? A Americanas, foi encontrada uma fraude contábil na Americanas, a dívida das lojas americanas está aí quase 50 bilhões de reais, e isso gerou um efeito dominó, ou seja, todos os bancos que concedem empréstimos falou, opa, vou segurar um pouquinho porque pode ser que mais empresas estejam em situação complicada e isso vai gerar uma inadimplência para mim, pensamento dos bancos. O que aconteceu? O crédito secou no início desse ano e os juros muito altos fizeram com que essas empresas tivessem dificuldade para renegociar essas dívidas, para pegar um crédito mais barato. O que está acontecendo? Quem está em recuperação judicial? Oi, Light, Grupo Petrópolis, Amaro, que é uma rede varejista. Quais empresas estão em situação complicada tendo que renegociar a dívida? Azul, CVC, Tokstok e Marisa, tentando renegociar as suas dívidas aí para não entrar numa recuperação judicial. Ou seja, um cenário muito complicado aí no início desse ano, tá? E ao longo de 2023, dadas as taxas de juros ainda muito altas. Tá bom? Agora, Max, como é que eu posso me precaver a isso? Como é que eu, investidor, tenho ações de uma empresa, como é que eu posso identificar se aquela empresa está com risco de solvência? O que é solvência? Não ter dinheiro para pagar os seus compromissos. Como é que eu sei se ela está numa boa situação financeira? Há 3 indicadores muito legais e simples para você identificar se uma empresa está em situação complicada, tá? Dívida líquida sobre patrimônio líquido. Quanto do patrimônio da empresa está em dívidas? Para vocês terem uma noção de parâmetro, tá? Maior que uma vez, situação preocupante. Ou seja, a dívida líquida toda dela é maior que o patrimônio líquido. Maior que uma vez, preocupante. Entre meio e uma vez, sinal de alerta. Tá ficando muito endividado. Menor que 0,5 é o ideal, é uma situação mais tranquila, tá bom? Isso dividindo dívida líquida sobre o patrimônio líquido, você consegue esses dados no balanço de uma empresa, no press release de uma empresa. Dívida líquida sobre EBITDA, lembrando que o EBITDA é a geração de caixa operacional dessa companhia, tá? Ela gera caixa para honrar seus compromissos? Como é que você vê isso? Um nível maior que 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA é preocupante. Tem muita empresa aí com níveis acima de 3 vezes, para ficar de olho. Entre 2 vezes e 3 vezes quer dizer que a empresa está se alavancando muito
e pode ser que não tenha condições de pagar a dívida. Sinal de alerta. Menor que 2 vezes é uma situação mais tranquila. E o terceiro indicador é a liquidez corrente. O que é isso, Max? Ativo circulante sobre passivo circulante, uma formulazinha. O que é o ativo circulante? É o ativo de curto prazo. O que você tem de ativo de curto prazo numa companhia? Caixa, estoques, contas a receber. O que você tem de passivo circulante numa companhia? Empréstimos de curto prazo, contas a pagar e impostos. Pega o ativo circulante, divide pelo passivo circulante, tem que dar aí maior que 1, tá? Menor que 1, preocupante. O que quer dizer isso? Ele tem pouco ativo para pagar os seus compromissos de curto prazo. Muito preocupante, né? Entre 1 vez e 1,3, sinal de alerta. Tá? Maior que 1,3 é o ideal, ou seja, vai ter conforto, vai ter colchão de liquidez para poder pagar as suas dívidas de curto prazo. Esses 3 indicadores vão te ajudar a não entrar em furada, a não investir numa empresa endividada, tá bom? Vou dar um exemplo aqui da Marisa. Marisa que está numa situação complicada, com muita dívida, tendo que renegociar. A situação da Marisa não é legal. Aqui eu peguei o balanço da Marisa, o último balanço do primeiro trimestre de 2023 e apliquei esses 3 indicadores. Então vamos lá, liquidez corrente. Se você pegar aqui o ativo circulante da Marisa, 1.403 bilhões, tá? E o passivo circulante, 1.417 bilhões, ou seja, está abaixo de 1 vez. Lembra que eu falei? Abaixo de 1 vez em liquidez corrente, preocupante. Já é um sinal para você ao analisar, por exemplo, uma empresa, no caso aqui a Marisa. Dívida líquida sobre patrimônio líquido. Olha quanto que está a dívida líquida sobre patrimônio líquido. 3,2 vezes. Você pegar esses dados aqui no balanço, maior que 1 vez, preocupante. A Marisa está 3,2, ou seja, está muito endividada. Dívida líquida sobre EBITDA, o terceiro indicador aqui. Não dá nem para fazer o cálculo, por quê? A dívida líquida dela é 1.200, só que ela nem gera caixa operacional anual. Tá negativo, ou seja, não dá nem para calcular isso. Tá muito mais do que 3 vezes. Muito mais, tá? Não dá nem para calcular. Ou seja, pessoal, aplicando esses indicadores, você consegue sair de furada. Então fica a dica para você não se deparar com uma empresa que precise entrar em recuperação judicial, e sempre isso traz muita volatilidade, papel despenca. Olha o que está acontecendo com a Light, olha o que aconteceu com a Americanas. Aplique esses 3 indicadores na hora da sua análise, tá? Dívida líquida sobre patrimônio líquido, dívida líquida sobre EBITDA e liquidez corrente. Beleza? Espero que tenha sido legal para vocês. Mandem mais temas sobre finanças, investimentos. Vou estar aqui sempre para explicar esses pontos para vocês. Beleza? Um grande abraço e até o próximo Chama o Max em 5 minutos. Tchau, tchau.